geradores elétricos? Antes de avançar, vamos fazer uma revisão bem legal. E é uma pergunta aqui muito interessante já para começar, que é uma pergunta fundamental que vocês dominem a resposta, para que tu entenda até as próximas aulas, que é receptor elétrico. Primeiro eu estou te ensinando o cara que gera energia, depois eu vou te mostrar como é que é o cara que recebe. E eu tenho que te confessar, cara, o desenho é idêntico. Tu só consegue detectar um desenho desse aqui, por exemplo, ó, não botei o I, ó. Tu só consegue detectar se é um gerador ou um receptor se tu achar o I correto. Para onde é o I? E tu lembra que a gente já trabalhou isso há bastante tempo? Porra! Quantas vezes, cara? Não, sinceramente, não é um bom sinal tu não lembrar como é que acha a corrente aqui. Como é que é? O maior é positivo. Ou o maior é positivo. O menor é negativo. Bota uma bolinha negativa e ela vai se repelir. E o outro vai para a direita. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então é isso a corrente? Exatamente, depende do que tu quer. A corrente real dos elétrons é realmente para a esquerda. Mas a gente só pensa na convencional. A gente só fala da real se a questão perguntar. Senão a gente só pensa na convencional. Então a gente finge que é baguinha positiva que está passeando no frio. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. O I é para lá. Quer dizer que se tem uma fonte de tensão como essa e o I é para lá, essa fonte de tensão está ajudando ou atrapalhando a corrente? A corrente é para lá. É esse cara que está gerando a corrente ou será que é alguém lá de fora? É ele? A gente não botou essa setinha olhando para ele? Quer dizer que este sujeito empurra a corrente para lá. Quer dizer que ele gera a corrente para lá. Se a corrente fosse forçada no sentido oposto, ele está gerando? Não, ele está recebendo energia. Então, ó, uma coisa dessa, com a setinha a favor da DDP, gerador. Uma coisa igual a essa, com a setinha no sentido oposto, receptor. Tu viu como é delicado? Por isso que desde tempos atrás eu estou te pedindo para entender isto, esta obviedade. Porque sem entender esta obviedade, tu não consegue nem identificar se é gerador ou receptor. Aí é grave, tá beleza? Então, ó, tinha que estar com isso resolvido na tua cabeça já há algumas aulas, alguns mesezinhos atrás, para poder não sofrer nisso, beleza? Mas foi bom, a pergunta foi ótima para a gente discutir isso mais uma vez. Então, na próxima aula eu vou falar de receptor, e o desenho é idêntico, só que a setinha mudou de lado. Ou seja, ele está roubando a energia da corrente que vem de outro elemento, certo? Ele está roubando energia. Aqui não, ele está ajudando a empurrar a corrente para o outro lado. Beleza, aliás, que bonito! Força eletromotriz é fundamental lembrar o nome desse cara. É onde está sendo gerada energia. Mas quando a corrente passa por uma resistência interna, perde resistência interna, perde energia. Então quanto é que vai sobrar nos polos? A parte externa do gerador é chamado de polos do gerador. A voltagem que sobra nos polos é igual. Força eletromotriz menos a resistência interna menos. Claro, porque esse R vezes I mede a queda de tensão dentro do próprio gerador, não é isso? E detalhe, se não tivesse passando corrente, se o I fosse zero, a voltagem seria a própria? Isso, aí é por isso que a gente faz o gráfico da voltagem com a corrente. Quando não tem corrente, quando o gerador está desligado, a voltagem é aquela que a gente compra. Mas ligou uma lâmpada, ligou qualquer coisa no gerador, passa a corrente, perde energia na hora de passar pela resistência interna e vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aquela ali quem é? ICC, corrente. Quando ocorre essa corrente de curto-circuito, qual é a voltagem dos polos? Então é só botar zero ali e isolar o I para achar o ICC, né? Zero igual a E menos R vezes I menos passa? Tá multiplicando, passa? ICC é E sobre R, lembra disso? Se tu tem 3 maneiras de calcular a potência, dependendo da que ele te perguntar, tu faz a conta na hora, não tem que decorar nada. Falou em potência dissipada, para quem que eu olho? Potência dissipada. Para quem que eu olho? Para os polos, para a força eletromotriz ou para a resistência interna? Resistência interna. Todos já devem saber que a dissipação de energia ocorre no resistor, na resistência interna, chamada de efeito Joule. Efeito Joule, transformação de energia elétrica
E energia térmica, calor, parabéns, é isso mesmo. Então, falou em potência dissipada, calcula a potência nela, ó. Aí tu pode fazer o V vezes I, desde que tu use o V nela. Mas melhor é usar R vezes I ao quadrado. Aí no lugar do Rzão tu bota o Rzinho, porque é dela, da resistência interna que estamos falando. Se ele fala em potência gerada, para quem que eu olho? Quem está gerando é a força eletromotriz. P igual a V vezes I ou E vezes I, já que o E é uma voltagem. E se ele fala em potência útil, DDP? para onde que eu olho? Resistência interna, força eletromotriz ou para os polos? Polo. Para os polos, aí eu faço V vezes I mesmo, onde o V é a voltagem nos próprios polos. Foi basicamente isso que nós discutimos na outra aula. Nós até vimos, né, que jogando essa fórmula dentro da potência, gera uma equaçãozinha de segundo grau, com cavidade voltada para baixo, dá até para calcular a potência máxima. Mas muito mais prático é lembrar que a potência máxima ocorre bem no meio. Então vamos lá, só para a gente relembrar. Fórmulazinha da potência máxima. A força eletromotriz vai ser a metade, não é isso? Então no lugar do V eu coloco E sobre 2. E a corrente vai ser a metade da máxima. Qual é a corrente máxima? E sobre R. A metade dela? E sobre? Então a potência máxima fica E vezes E ao quadrado sobre 4R. Tu viu como demorou a dedução da última vez? Eu fiz a dedução completa. Hoje a gente já usou o macete para chegar na potência máxima. Galerinha, eu vou te confessar que se tu sabe essa fórmula, que é a equação do gerador, e manja de V igual a R vezes I, deu, cara. Não precisa decorar esses detalhes que eu falei. Na hora tu lê, interpreta com calma e vai resolver o que ele te pediu. Basta ter em mãos a equação do gerador, o famoso V igual a R vezes I e um pouquinho de bom senso. Por isso que eu não gosto disso, ó. Porra, eu acho o Poilé um babaca, cara. Me perdoa, Poilé. Mas, pô, santa babaquice. Porque, olha só. Se eu te dou uma situação como essa, dá uma olhada, vê se tem algum mistério, ó. Te dou lá um gerador conectado numa resistência externa, certo? E aí, como é que calcula a corrente? V igual a R vezes I, concorda comigo? V igual a R vezes I, já que essa está em série com essa, 12. Né? 12, e aí fica 12 igual a 12, está multiplicando, passa, então I igual. Tu não precisa de lei de Poilé nenhuma para resolver esse tipo de coisa. E nem da equação do gerador. Concordas comigo? Mas vamos analisar o que o Poilé nos contou. Fica à vontade, Eduardo de Luiz. O objetivo, galerinha, da lei de Poilé é mostrar como é que a corrente circula num circuito abastecido por um gerador conectado a uma resistência externa. A voltagem aqui, ó, vamos chamar de A para B. A voltagem de A para B a gente sabe calcular através da equação do gerador. É a força eletromotriz menos... E se eu quiser calcular a voltagem em cima do resistor, eu posso usar a definição de resistência, que é R. Tu concorda que a voltagem que esse gera está jogada em cima do outro? Então deves concordar comigo que a queda de tensão gerada pelo gerador é igual à queda de tensão que ocorre em cima do resistor. É um que alimenta o outro. A voltagem gerada pelo gerador ficou E menos R. E a voltagem perdida em cima da resistência externa, Rzão. E eu quero determinar quem? O que eu tinha perguntado antes? A intensidade de corrente. O I. Parabéns, garoto. Menos passa pra lá? Mais. E aí o que eu faço com esses Izinhos? Que bonito! Aí vai ficar Rzão mais Rzinho vezes I. Então a lei de Poilé nos mostra que a corrente no circuito alimentado por gerador fica força eletromotriz do gerador dividido Rzão mais Rzinho. O que é esse Rzão mais Rzinho? Claro, a de fora mais a de dentro. A de dentro conta também e fica em série, então era só ter somado. Concordo com o amigo, melhor fazer V igual a R vezes I, usar bom senso, do que decorar mais uma lei, a lei de Poilé. Dane-se o Poilé, não precisamos dele, certo? Só que vale a pena olhar essa formulazinha por outros motivos. Por exemplo, eu citei alguma coisa sobre as pilhas pequena, média e grande. Todas têm a mesma voltagem, ou seja, a mesma força. Porém, a resistência interna muda. Qual que tem mais resistência interna, qual que tem menos? A menor tem mais resistência. Claro, ela é mais fininha, o fio é menor para passar a corrente. A maior é mais grossona, tem mais fio para passar a corrente, concorda? Então,
Já que a pilha maior tem um Rzinho menor, ela consegue gerar uma corrente maior. Se aquele número diminui, né? O resultado da divisão aumenta, não é isso? Então tu vê, a lei de Poilet é boa para tu pensar a respeito de pegar uma pilha grande e colocar num brinquedo que pede pilha pequena. Apesar da voltagem é a mesma, tu pode correr o risco de queimar o brinquedo. Porque aquele brinquedo está esperando um tipo de resistência interna. Quando tu bota outra resistência interna, tu mudou o circuito, né? E aí pode passar mais corrente e pode queimar. Então cuidado, ó. A lei de Poilet mostra que a resistência interna do gerador interfere na corrente do circuito, certo? E até antes de nós conhecermos os geradores não tinha esse problema, né? A gente considerava sempre que era 12 volts e acabou. Não interessa quem é o gerador, agora nós sabemos que não, certo? Então a resistência interna depende, né, interfere na corrente que circula pelo circuito. Também vale observar que a lei de Poilet é uma lei bem simplificada para uma situação específica, né? Se tivesse mais resistores aqui fora, eu primeiro teria que achar o resistor equivalente. É isso aí. Aliás, nós vamos agora ver uma situação bem fácil de compreender, que é o que a gente faz para poder acoplar, associar vários geradores. Você já deve ter visto, né, que muitos equipamentos não adianta botar uma pilha só. Tem que botar 2, 3 ou em paralelo ou em série. Vamos entender o que acontece quando a gente faz uma associação de geradores em paralelo ou em série.